Agora, nessa aula, nós vamos conhecer o cadastro de grupos de produtos. Ele está aqui no menu Cadastro, Grupos de Produtos. Ele é muito semelhante à tela de cadastro de fabricantes que nós vimos nas aulas anteriores. E antes de começar a fazer aqui os cadastros propriamente dito, eu gostaria de explicar melhor como que funciona esse cadastro de produto, para que serve, qual é a utilidade dele. Tá? Então, vamos lá. Grupos de produtos ele serve para organizar tanto o cadastro de produtos como o próprio controle de estoque em categorias, de modo que depois eu possa emitir relatórios ou executar determinadas operações de forma segmentada, ou seja, eu posso fazer isso para um grupo e não fazer para outro, e assim por diante. Alguns exemplos de relatórios que podem ser impactados com a organização dos produtos em grupo é o caso da tabela de preço, do relatório de estoque, e também do relatório de total de venda por grupo de produtos. Entre as operações que podemos executar especificamente para um grupo, temos aí a alteração da taxa de comissão do vendedor. Então, se eu tiver lá 5 grupos, eu posso aplicar uma determinada taxa no primeiro grupo, uma taxa diferente no segundo e assim por diante. A mesma coisa em relação a reajustes de preços. Então, por exemplo, se eu tiver lá esses 5 grupos, eu posso aplicar 10% de reajuste em um grupo, posso aplicar 15% em outro, 5% em outro e assim por diante. Então, os grupos facilitam bastante a aplicação de determinadas operações. E como é que nós devemos organizar o cadastro de grupos de produtos? Bem, isso depende muito do ramo de atuação da sua empresa. Por exemplo, se a sua empresa é uma loja de materiais para construção, uma alternativa seria criar grupos como tubos e conexões, ferragens, ferramentas, materiais elétricos, tintas e vernizes, materiais básicos e assim por diante. Observe que isso é apenas um exemplo. Você é que vai definir a melhor forma de distribuir seus produtos nessas categorias, ou seja, as categorias ficam a cargo do empresário, do gestor da empresa, para definir como que vai ser organizado o cadastro de produtos. Um outro exemplo, imagine uma loja de confecções, uma loja de roupas e etc. Nós podemos ter, isso é só um exemplo, uma alternativa seria termos aí um grupo para produtos relacionados à cama, depois outro mesa, banho, bebê, infantil, adulto, acessórios e tal. Então, por exemplo, no grupo de cama nós podemos ali ter colchas, lençóis, travesseiros e por aí segue. No grupo de mesa nós poderíamos ter toalhas de mesa, caminho de mesa e outros produtos similares. Na seção de banho, geralmente vai ter ali toalhas e alguns outros acessórios relacionados a banho. Na seção, ou seja, no grupo bebê, geralmente vai ter aqueles produtos recomendados ali para recém-nascidos. Aí no grupo infantil, enfim, as roupas, calçados para crianças, né? No grupo adulto, mesma coisa, ou seja, roupas, calçados para adultos. E nos acessórios poderíamos ter ali cintos, bolsas, carteiras e assim por diante. Tá? Isso é só um exemplo. Né? Vamos mais um caso. Imagine uma loja de produtos de agropecuária. Ou seja, nesse tipo de loja nós podemos ter ali um grupo de medicamentos, um outro grupo para defensivos agrícolas, para ferragens, para ferramentas, um grupo de rações, um grupo para fertilizantes, um grupo de sementes, um grupo de selarias e talvez algum outro grupo. Isso é apenas para dar uma ideia inicial. Como eu já disse, eu vou reforçar, cada empresa, cada gestor deve definir como fica melhor a organização dos produtos aí no sistema. É sempre bom você organizar em grupos, mas a definição desses grupos eu imagino que seja algo que realmente o gestor precisa decidir. Na aula seguinte, voltaremos lá para o sistema e veremos como fazer o cadastro desses grupos. Te espero lá.